A regulação, ela ainda é muito pouco explicada, né? Agora, recentemente, os cursos de bacharelado de direito começam a tratar do que nós chamamos a terceira geração de direitos da era moderna, que é a geração dos direitos e interesses difusos, né? Com os quais a regulação trabalha, né? Dentro de assimetrias típicas desta terceira geração do capitalismo na era moderna, cujo capital principal é o conhecimento, né? E cujo material de trabalho são as finanças, né? O capitalismo financeiro, né? Nós não trabalhamos mais com a indústria, né? Com capital braçal, também não trabalhamos mais com o Estado provedor, né? Nós hoje trabalhamos com instrumentos mais dinâmicos de compreensão do sistema dinâmico do capitalismo, que necessita, às vezes, de um Estado que não pode estar presente em todos os sistemas e que, portanto, necessita, às vezes, regulá-los na medida em que esses sistemas passam a ser geridos pelas atividades privadas, né? O que é a regulação? Vocês já viram esse instrumento aí? Chama-se governador centrífugo. É um dos maiores símbolos do capitalismo moderno, né? Na verdade, ele é um grande símbolo da Revolução Industrial. A máquina a vapor, ela usa o governador centrífugo para regular a sua atividade mecânica, né? A pressão da máquina a vapor é regulada pelo governador centrífugo, né? Aliás, toda atividade centrífuga ela justamente regula os mecanismos dinâmicos, né? Nós temos as centrífugas todas, as turbinas são reguladas dessa forma, a ventilação é regulada dessa forma. Então, a partir desses instrumentos de regulação, o termo desse mecanismo é o mecanismo de regulação, é que se começou a transferir esse termo regulação para as demais atividades de administração da gestão pública. Então, a partir do termo governador de centrífugo, que é um mecanismo de regulação da máquina a vapor, e aí passou a ser utilizado, hoje nós usamos até o termostato, né? É que nós podemos extrair o termo regulação. Isso é uma curiosidade que eu acho que valia a pena a gente resgatar para ver a importância da regulação para a água, porque vem do vapor, né? Para o capitalismo e para a atividade industrial, né? Vamos passar adiante. Portanto, né, a partir do governador centrífugo, que nós temos aí essa funcionalidade do termo regulação, né? Nós ganhamos esse termo da mecânica da termoeletricidade para o direito e a administração. Pode passar o próximo. Mas o que é regulação? Né? Há um conceito de que seria um conjunto de técnicas e normas aplicados a determinada organização ou sistema, né? Ou seja, ele visa manter a estabilidade. É um elemento regulador. A importância da regulação é sempre o set point, ou seja, manter o valor de referência, que nós chamamos de marco regulatório, que estabilize o sistema. Então, o ambiente de regulação ele é muito importante, porque a atividade de regulação é uma atividade de estabilização do sistema, né? Um sistema estável é um sistema juridicamente seguro. É para isso que funciona o sistema de regulação, né? Vamos adiante. O ambiente de regulação, portanto, é a forma da gestão econômica do Estado no capitalismo financeiro, né? Nós temos um mecanismo de terceira geração, né, que é a gestão econômica do capitalismo financeiro. Nós temos um direito de terceira geração, que alia o capital do conhecimento aos interesses difusos, que é a terceira geração de direitos na era moderna, né? Nós fizemos uma revolução entre o século XVII e aí forte no século XVIII, com a Revolução Francesa, né, sangrenta para conquistar os direitos individuais, a capacidade do indivíduo livremente contratar, ter a sua propriedade, trabalhar, vender a sua capacidade braçal de produzir. Depois passamos todo o século XIX e parte do século XX com muito sangue implementando a segunda geração de direitos, que são os direitos coletivos, né? A possibilidade do indivíduo votar,
possibilidade do indivíduo se sindicalizar, se reunir, se associar, né? E agora estamos vivendo também um período muito sangrento da implementação não só dos direitos, mas dos interesses difusos, que envolvem demandas novas, que não envolvem a busca pela vontade da maioria sobre a minoria, como se buscava, principalmente na implementação da tutela dos interesses dos direitos coletivos, mas também não é a prevalência dos interesses individuais sobre o coletivo. Nós trabalhamos com interesses e afirmações de autonomia, afirmações identitárias, afirmações relacionadas à inclusão, ao acesso aos mecanismos decisórios de poder, enfim, uma série de sistemas e de demandas que são intrinsecamente conflituosos. Eles não se resolvem, eles devem ser administrados. Isso vai de uma discussão relacionada à ocupação de uma terra indígena a uma intervenção numa área socialmente ocupada de uma favela ou até mesmo a faixa de Gaza. Isso diz respeito a um estudo de impacto ambiental de um shopping center num bairro de determinada cidade, até mesmo a implantação de toda uma cidade em uma zona, em uma área desocupada. Isso diz respeito aos usos variáveis de recursos econômicos e ambientais, como é o caso da água. O mecanismo decisório e de tutela desses direitos e dos interesses, ou seja, aquilo que ainda não é tutelado, mas que o Estado deve se preocupar em fazê-lo, é tão complexo que nós temos hoje uma verdadeira dificuldade, e a gente observa isso aqui no Brasil, de uso dos instrumentos tradicionais de governo e de decisão e de resolução de conflitos, quase todos eles baseados nos direitos individuais e coletivos, para tratar de interesses difusos. E a gente usa muito pouco o ambiente de regulação, que é o sistema tecnologicamente adequado para tratar com a complexidade e a extensão dos conflitos de interesse difuso. E isso, nos meus quase mais de 30 anos de atividade nessa área, eu vejo inventarem a roda no Brasil para discutir essa questão todos os dias. Todos os dias. E não se resolve, porque ninguém se aprofunda ou pesca efetivamente o que é a regulação. Quer dizer, ninguém vai até o governador centrífugo para entender o que faz o papel de uma entidade reguladora. Vamos adiante. Há duas questões importantes na regulação e no desenvolvimento sustentável. A primeira, nós não trabalhamos com o modelo tradicional do reaja e corrija. São 10.000 anos de reaja e corrija na administração pública. Desde a aldeia, passando pelo Império Romano, até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é o modelo reaja e corrija que é tradicionalmente utilizado por qualquer administração pública. Você tem o código, você tem a norma, o regulamento, e você tem a sanção administrativa ou as medidas, não só de sanção, como também de busca de indenização pelo mal feito. Mas não se trabalha na solução de interesses difusos, principalmente nas questões ambientais, com esse instrumento de reage e corrija. Brumadinho é um exemplo. O reage e corrige em Brumadinho, primeiro que é até difícil de ser aplicado. Segundo, pouco vai resolver. Como é que você trabalha nessa área? Com o preveja e previna. Foi o que foi decidido lá no Fórum de Siena, na Itália, foi um fórum de juristas internacionais que tratou de discutir justamente o princípio da prevenção, que aqui no Brasil se confunde com precaução toda hora, né? E são absolutamente diferentes, totalmente diferentes. A prevenção tem método, né? Ela é um sistema de exercício de controle territorial, e isso é importante para a gente entender a regulação da água também. Preveja e previna, ou seja,
previsão e prevenção. Quando falamos, por exemplo, em avaliação de impacto ambiental, em reservação, em outorga, nós estamos falando de instrumentos de previsão e prevenção, que são instrumentos importantes para o planejamento, ou seja, é o que nós costumamos chamar de upstream, trabalhar antes que o problema aconteça, avaliar o problema, regular o uso, para evitar um conflito que muitas vezes pode se tornar insolúvel. Tá? Segundo ponto importante na prevenção, e é parte da prevenção, é o planejamento. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, no princípio 4 da Declaração do Rio, já estabeleceu que para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste. Eu acho que esse é um dos princípios menos utilizados pelos operadores de direito no Brasil. Principalmente os implementadores, Ministério Público, Judiciário, órgãos de fiscalização. São incapazes de observar que você não fala em proteção ambiental sem integrar essa questão ao desenvolvimento e ao planejamento. Precisa ler um pouco mais do que é o princípio pela ONU para a gente poder entender como ele funciona. Né? E outra, desenvolvimento sustentável é desenvolver, sair do envolvimento. Não se pode confundir desenvolvimento sustentável com preservação. Preservação é uma parte importante, mas o desenvolvimento desenvolve, sai da questão da preservação. Porque nós devemos tratar sempre com sistemas dinâmicos de vida social, buscando novos instrumentos para algo que não pode ser contido, porque precisa ser desenvolvido. Isso vale para a aldeia indígena ali em cima, né? E, aliás, São Paulo, o estado de São Paulo, é o segundo estado em população indígena do país, só perde para o Amazonas. Né? Vale para os índios, vale para nós. Vale para o rio, vale para a água, vale para as atividades de preservação permanente, que não são eternas. Né? Enfim, se nós não entendermos que nós trabalhamos com sistemas dinâmicos que se modificam, nós vamos compreender sequer a vida dos cristais, né, que se modificam. E são minerais. Né? Vamos passar adiante. Ora, quando a gente fala, portanto, em planejamento e prevenção, a gente utiliza os instrumentos de prevenção, que são os de controle territorial. Eles seguem uma ordem clara. Quando a gente fala em prevenção, é mapeamento e inventário. Para agir, eu preciso conhecer. Isso vale para o gerente de fábrica, vale para o policial encarregado do comando de uma área, vale para o prefeito, vale para o presidente. Se você não conhece, não tem o mapeamento da área que você vai administrar, você não resolve absolutamente nada. Então é mapa e inventário. Mapeei, inventariei, planejo. Eu só posso planejar tendo conhecimento da área, né? Senão o planejamento não existe. Planejei, então eu ordeno. Talvez seja por isso que no Brasil a gente chama o ordenamento territorial de zona. Né? Geralmente, né? A gente usa plano diretor para zonear, né? Muitas vezes sem ter o mapa. Isso é muito importante. Planejar não é ordenar, se ordena depois que você planeja. Né? Porque é aí que você vai dispor as atividades de acordo com o que você planejou para o território. Ordenei, aí eu posso estabelecer os instrumentos de controle e de regulação, reservação, outorga, licenciamento, autorização e a avaliação de impacto ambiental. O problema no Brasil é que você faz avaliação de impacto ambiental sem ter
os 3 instrumentos iniciais executados. Você vai fazer uma atividade aqui, ou vai obter uma regulação, pela regulação, vai obter uma licença ou uma outorga para fazer uso de um recurso hídrico, o indivíduo te pede tudo aquilo que ele não tem na sua atividade e que deveria ser obrigação da atividade pública ter. Um mapa, um plano e um ordenamento. E aí, quando você transfere isso para quem está buscando licenciar a sua atividade, você transforma essa atividade em um instrumento político. Você elege parlamentar contra ou a favor de um empreendimento porque o Estado não cumpriu com a sua parte. Fizemos isso, então aí passamos para o segundo momento. Está estabelecido, está licenciada a atividade de acordo com o ordenamento do território, o planejamento estabelecido pelo poder público e o mapa, então nós vamos monitorar, fiscalizar e auditar. Está compreendido? Isso é muito importante para a gente poder ver. Este é um papel de uma agência reguladora. É com isso que ela trabalha, preventivamente. E a administração pública nos moldes da tutela de interesses difusos. Porque, como se trata de conflitos que não se resolvem, não há possibilidade de você bancar o índio Aimoré, né? Para quem tem a nossa idade, por exemplo, se lembra da propaganda, né? O amigo da garotada. Né? Não adianta, você nunca vai resolver. Sempre haverão os descontentes. Então, o segredo é a decisão administrativa ser bem justificada. E ela se justifica territorialmente dessa forma. Vamos passar adiante. Qual a função econômica da regulação da água? Ela tem sua base no famoso princípio do poluidor-pagador, que é estabelecido pela Declaração das Nações Unidas, também de 92, no princípio 16. Veja que beleza, tem uma premissa. Qual é a premissa do princípio? Aquele que contamina deve, em princípio, arcar com os custos decorrentes da contaminação. Esta é a premissa para o princípio poluidor-pagador. Quem polui, paga. Como é que se faz isso? Por 2 funcionalidades. Tem 2 instrumentos. Primeiro, a internalização de custos ambientais, que é contábil, e a retribuição pelo uso econômico dos recursos ambientais, que é econômico. Para vocês terem uma ideia, quando esse conceito foi cristalizado na Declaração da ONU em 92, a Câmara de Comércio Internacional teve que se reunir em Roterdã, na Holanda, no evento chamado Vicentul, né? Onde lá se estabeleceu como é que se poderia aplicar este conceito do poluidor-pagador. O de retribuição pelo uso econômico dos recursos ambientais é a mais conhecido, em que pese ser dificultosa a sua aplicação, e ela é a razão de ser em grande parte da administração da água, do recurso hídrico. Mas o segundo, de internalização dos custos ambientais, não existia. Então, houve necessidade de se criar alguns conceitos importantes. Primeiro, a contabilização do custo. Criou-se a noção de passivo ambiental. E o passivo deveria ser auditado. E a auditoria deveria passar, dentro dos sistemas de prevenção e planejamento, por padrões de qualidade. Então, daí, várias instituições internacionais começaram a trabalhar as normas ISO, as instituições britânicas, né, que estabelecem também os padrões de qualidade, né, e os padrões de contabilização. Então, nós temos um trabalho muito grande, cujo efeito primeiro foi justamente nos Estados Unidos, quando os estados americanos resolveram processar a indústria tabageira para que ela arcasse com os custos finais do tratamento dos seus consumidores. E eles usaram o princípio do poluidor-pagador. Até então, pelo direito civil moderno, quem compra determinada coisa arca com os custos e os riscos da coisa que se compra. E quem descarta a coisa comprada no ambiente arca com os custos desse descarte. Pelo princípio do poluidor-pagador, não. Quem produz vai ter que internalizar esse custo.
Percebem? Então, o que nós temos aí é um contraconceito da economia tradicional. A atividade econômica tem um conceito importante chamado externalidade, que é a capacidade, os efeitos de toda a atividade econômica, queridos ou não. O famoso preço do progresso. O que fez esse conceito da Organização das Nações Unidas? Criou um contraconceito, o da internalização da externalidade, que aumenta todo o custo e modifica completamente o planejamento da atividade econômica a partir de então. E isso se faz com a regulação. E a regulação acaba criando novos valores. Por exemplo, não havia valor nenhum na água. Em 77, estava eu lá, 78, 79, estudando na Faculdade de Direito, lá no Lago de São Francisco, e eu tinha um professor, que muitos que fazem direito devem conhecer, chamado Silvio Rodrigues. E o Silvio Rodrigues era ótimo professor, de direito civil aplicado, e era surdo. Ele falava alto a beça, E aí falava assim, res nullius, coisa sem valor. Exemplo, água. Não faz muito tempo. Como a água ganha valor? Ganha valor na medida em que se é obrigado a internalizar os custos ambientais do prejuízo que se causa a esse recurso e que acabam causando a sua escassez. Então, este princípio ele é muito importante para nós entendermos a função econômica da atividade de regulação para criar esse valor. Vale para a água, vale para resíduos sólidos, vale para tudo. Emissão de poluentes, mudanças climáticas, tudo está envolvido neste princípio. Ok? Há um critério norteador para a implementação que no Brasil também ninguém lê. Como não se lê a necessidade de se planejar e se estabelecer a proteção ambiental dentro de um planejamento, também não se lê que essas ações de regulação devem sempre levar em conta o interesse público sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. Nós não podemos nos inviabilizar enquanto economia para poder fazer bonito aos olhos de terceiros. Aliás, essa é a grande discussão do momento. Pouca gente entende quando o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, Ricardo Salles, fala isso na TV, Mas, em grande parte, é isso, que é aplicado no mundo todo, menos no Brasil, porque no Brasil se acha bonito estabelecer os padrões internacionais sem pensar no que eles podem distorcer da nossa economia. Então, com calma, sempre com calma, é que a gente resolve os conflitos de interesses imanentes. Vamos mudar, passa adiante. Bom, a água chegou nesse ponto, Essa figura eu acho fantástica. Nós estamos chegando aí, principalmente nos momentos de escassez. Então, água, a importância dela transcende a questão ambiental. Ela é um recurso econômico. Por que econômico? Porque economia é a administração da escassez. Xenofonte, quando criou esse termo, na Grécia Antiga, ele juntou oikos, ambiente, com nomos, normas, orientação. Normas da casa, normas do ambiente. Foi isso que Xenofonte criou na Grécia Antiga. E por que as normas da casa? Por que as normas do nosso habitat, das relações ecológicas que nós temos? Porque oikos é a raiz de ecologia e a raiz de economia. Por quê? Por conta da escassez. A escassez é que faz com que a gente tenha que racionalizar o uso do recurso escasso. Cuidar da sua produção, da distribuição e do consumo. Então, água é recurso econômico. Estávamos falando até com o governador Hashimi, falando exatamente nesse sentido. Há uma necessidade absoluta da gente separar o interesse ambiental, a proteção do recurso, da sua segurança enquanto recurso econômico. E isso, a nossa lei já diz isso, quando estabelece que água é um recurso econômico. Água é recurso escasso, por isso econômico. É um recurso estratégico. Nos Estados Unidos, o Water Authority envolve o exército norte-americano.
porque é um recurso estratégico, precisa ser protegido. Os mananciais devem ser protegidos, inclusive militarmente, dizem respeito ao abastecimento das populações. Água é essencial à vida, é fator de segurança ambiental e água é soberania. E aí, pensemos no Brasil, que é detentor da maior porcentagem de água doce do mundo e faz disso a afirmação de sua soberania. E sistematicamente tem a sua soberania relativizada pelos outros países interessados, entre outras coisas, neste recurso. Precisamos tomar muito cuidado com o discurso também. Passa adiante. Pode passar adiante. Tem um ciclo econômico aí, muito importante. Como é que a gente fecha o ciclo? Eu tenho preocupação porque eu já vi discussões, inclusive na Sabesp, há alguns anos atrás, tentando comparar o ciclo da água ao smart grid, da energia. Olha, vamos poupar aqui para depois segurar lá. Teve uma discussão grande na época da escassez em relação a isso. Olha, eu economizo aqui, depois eu vou usar isso no período de seca, contra os outros. Piracicaba foi vítima disso, porque a bacia cobiçada por São Paulo é a daqui. Então, precisamos tomar muito cuidado. Não há smart grid, mas há um ciclo econômico. Nós temos as barragens, o rio, a água subterrânea, nós temos a chuva, nós temos a água do mar, que foi muito bem explicado no filme que a gente assistiu, no vídeo, e temos a água proveniente residual, que é muito importante também, e é um grande recurso. Isso tudo vai para tratamento e abastecimento, e serve à agricultura, na irrigação principalmente, à indústria e, obviamente, ao consumo, à dessedentação e ao saneamento. Na área industrial e na área residencial, principalmente no consumo humano, nós temos o retorno e o fechamento desse ciclo com o reuso da água, que é uma grande atividade econômica e que muita gente considera o primo pobre desse sistema, quando, na verdade, a cada dia que passa vai se tornar o primo rico desse sistema, porque é o segredo, é o que fecha o ciclo econômico da água. Tanto isso é verdade, pode passar adiante, que nós temos aí a própria Organização das Nações Unidas falando isso. Há uma diretriz específica para o reuso, e isso é um dos alvos da regulação. Criar valor no reuso. Isso está na diretriz da ONU, está na Agenda 21 e está também na nossa própria legislação. Pode seguir adiante. Bom, como é que está a regulação da água hoje? Nós temos um marco constitucional que estabelece a competência federal da União para o gerenciamento dos recursos hídricos e para a definição de critérios de outorga e direitos de uso. Nós temos um problema aí. O Brasil é rico em bacias hidrográficas, mas, de uma forma ou outra, nossas bacias são todas federais, porque elas são interligadas. Nós temos 3 bacias importantes que seguem a vertente para o mar. Todas as demais, ao contrário de todos os outros países do mundo, as nossas outras bacias todas correm para dentro. Nós temos um sistema de água que protege o nosso país, porque a água nasce nas vertentes e vem para dentro do país. A principal bacia, do ponto de vista de transporte, porque envolve 5 países na América do Sul, que é a bacia do Paraguai, Prata, Paraná, ela todos os rios correm para dentro do continente e depois escoa no Prata, lá embaixo. Então, é um sistema geográfico super interessante que Deus nos deu por conta de modificações geológicas aplicadas há bilhões de anos. E a gente não tem que prestar atenção nisso para entender que, quando a gente fala em recurso hídrico, a gente não pode trabalhar com coisas que não existem, tipo microbacia.
Isso geograficamente é interessante até a página 2, né? Porque depois o que nós temos são as bacias. Não adianta nada você administrar uma microbacia que tenha lá uma barragem de rejeitos de minério, que quando explode vai chegar no mar. Acabou a microbacia, né? Também não se pode confundir barragem de água com barragem de mineração. Tem gente que está fazendo isso hoje, né? E aí a gente está perdendo o recurso, porque a gente está retirando a capacidade de reservação dele, né, que é estratégica e que a gente necessita dele, né? A Lei Federal da Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu o sistema, né? Nós finalmente temos um sistema nacional, né, de recursos hídricos, um gerenciamento, né, com controle social por meio de um conselho, né, e um sistema de gestão descentralizada. Um grande erro que nasceu aqui, porque antes da lei federal, São Paulo já tinha outorgado a sua lei estadual, de 91, que foi copiada do sistema francês, né, cujas bacias são absolutamente autônomas, a ponto de você ter vinhos diferentes por cada bacia, né? Aqui não, né? Então, nós, por conta disso, nós não tivemos no Estado de São Paulo, e não temos até hoje, uma agência reguladora. Nós fazemos uso do DAE como uma agência torta de regulação, porque ele já tinha a tecnologia de outorga, né? Porque nós insistimos em achar que a gente pode dividir bacias interligadas em bacias autônomas com regulações próprias. E nós sabemos que isso é impossível. Ainda mais no Estado de São Paulo, quando a gente tem uma região metropolitana que usa 60% da água de outra bacia, com transposições. Isso levou... Não, volta um. Isso levou o próprio governo federal, e aí houve um dedo muito importante do professor Gerson Kelman, no Rio de Janeiro, né, de estabelecer a estrutura da Agência Nacional de Águas, né? Eu tive uma oportunidade de ver essa discussão em loco, porque eu fazia parte, na época eu presidia a comissão, a Câmara de Legislação do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBEDES, né? Isso foi uma discussão de 99, 2000, então eu acompanhei isso bem, né, a formação. Tinha que fazer uma agência reguladora. E nós temos uma boa agência reguladora, que é a Agência Nacional de Águas, né? Então, lá você tem os critérios nacionais de uso, outorga, reservação, pagamento pelo uso da água. Só não é melhor implementado porque nós ainda temos esse sotaque francês na nossa política nacional. Vamos adiante para a gente ver como é que a gente vai tirar isso, né? Em que pese o sotaque francês ser lindo, né? Tivemos a oportunidade de vê-lo ontem. Veja só, a Lei Federal de 2007 foi pior. Esta é a Lei de Política Nacional de Saneamento Básico. Ela criou uma gestão descentralizada por conta de uma briga paulista. Governador Alckmin versus a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Ela queria estabelecer um sistema de regulação próprio e uma empresa de regulação do município de São Paulo. E o Alckmin tinha a Sabesp, né, e tinha um interesse na região metropolitana. Esta briga levou a um impasse que se refletiu na votação da Lei de Política de Saneamento Básico, que saiu sem regulação. Estabeleceu como saída para esse conflito, que era regional, né, a possibilidade dos municípios se assenhorarem completamente, né, do sistema de saneamento, que eles não tinham condição, em grande parte. São raríssimos os municípios que têm condição de gerir a sua atividade de saneamento, né? Por quê? Porque tanto saneamento, aliás, como um todo, seja na área de resíduos sólidos, seja no abastecimento de água, seja no tratamento de esgoto, eles envolvem interesses regionais, porque as bacias transcendem os municípios, né? E aí nós vamos discutir um pouco mais adiante, porque nós vivemos esses anos todos um impasse na implementação dessas políticas, justamente porque elas não se encaixavam com a realidade geográfica do território brasileiro, cujos governos insistem até hoje
em não mapear e não planejar. E mesmo assim ordenam territorialmente, o que causa mais confusão. Bom, a Lei Federal de Política Nacional de Resíduos Sólidos veio logo em seguida sem qualquer regulação. Jogaram uma atividade econômica de bilhões nas mãos de um Ministério do Meio Ambiente que não tem qualquer interesse econômico na atividade e não compreende a atividade de saneamento como uma atividade econômica. E ela, estritamente, ela é uma atividade econômica. Passa adiante. Bom, finalmente, passado o período do populismo regulatório, porque, infelizmente, a atividade de regulação começou a se instituir firmemente no Brasil com a reforma do Estado em 95, mas ela foi interrompida a partir do governo Lula, porque, ideologicamente, os governos de Lula e Dilma não compreendiam o sistema de regulação. Passaram a transferir toda a atividade de regulação de volta para os ministérios e para os departamentos e secretarias. E a regulação do país parou por absoluta incompreensão ideológica de tutela dos interesses difusos. É um período em que as afirmações identitárias se substituíram aos interesses difusos. E nós estamos vivendo esse problema até agora. Houve uma instrumentalização das afirmações identitárias e elas passaram a substituir a tutela de interesses difusos. E, no ponto de vista econômico, a regulação desapareceu. As agências foram massacradas nesse período. Então, só com o governo Temer nós começamos a resgatar, e só no final do governo veio a MP 844, que fez aquilo que a gente já pregava desde 2012, 2013, a integração na regulação do saneamento à gestão da água. Perdeu vigência a MP 844, veio a medida provisória 868 do apagado das luzes do governo Temer. Esta está sendo discutida hoje no Congresso Nacional e precisamos prestar atenção no projeto de lei 10.996 de 18, que é por meio desse projeto que você tem hoje a tramitação dentro do Congresso. Por quê? Porque a medida provisória ainda não teve a sua comissão instaurada. E nós já estamos na metade do período de vigência dela, do primeiro período de vigência. O que faz essa medida provisória? Reformula o marco legal de saneamento básico, estabelece a Agência Nacional de Águas como a agência reguladora dos serviços públicos de saneamento, ou seja, ela deixa de ser uma agência reguladora só do recurso hídrico e passa a estabelecer todo o ciclo econômico do recurso, envolvendo inclusive resíduos sólidos. Isso vai facilitar a privatização de empresas públicas no saneamento. Privatização é regulação. Privatização é regulação. Esse mecanismo precisa ficar bem claro na mente de todos nós. A gente tem mania de confundir, por exemplo, neoliberalismo com privatização. Ninguém é neoliberal no ambiente de regulação. Pelo contrário, a regulação trabalha no sentido contrário, é o gendarme prevalecendo em cima do mercado. A privatização em ambiente de regulação é regulação. É o Estado reduzindo o seu papel porque ele reconhece a sua incapacidade de prover a administração do recurso. Mas ele não deixa de regular a atividade e estabelecer um canal de comunicação com o controle social. E aí nós temos a questão importantíssima, que pouca gente ainda entendeu, que é o pagamento de tarifas. A tarifação num sistema de regulação é fundamental. E quando se estabeleceu isso na medida provisória, ela não visava falar, olha, vou pagar a tarifa mesmo sem o serviço de água e esgoto. Não é isso. É a autorização para que se possa tarifar a gestão de resíduos sólidos. Para vocês terem uma ideia da importância disso para as prefeituras, hoje, a taxa de lixo comumente cobrada pelas prefeituras não cobre 5% do valor da administração dos resíduos. Por quê? Porque a gestão de resíduos não é tarifada no Brasil.
e é necessário a gente restabelecer a questão da tarifa. Nós fizemos vários estudos nessa área. Pessoalmente, o estudo do Banco Mundial sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil foi nosso, nós coordenamos a equipe, né? E também fizemos a consultoria para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que estabeleceu a diferenciação entre resíduo e rejeito e as formas de se estabelecer o que é um e o que é outro, de acordo com os critérios regionais e territoriais vinculados ao licenciamento. Era para isso estar no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que até hoje não saiu do papel, né? Mas o que é saneamento? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos e drenagem. Aquela discussão, já estou terminando, aquela discussão importante que ontem o nosso presidente da FUNASA decorou, né? Porque a ideia que se tem é que a FUNASA passa a ser um grande órgão de fomento para finalmente a gente começar a estabelecer essa regulação eficaz nesse sistema. Mais adiante. Bom, vamos terminando com a situação de regulação da água no saneamento, né? Eu coloquei lá um link, né? Que é de um artigo meu de 2013, onde a gente apunha essas propostas no papel, né? E elas estão hoje praticamente todas sendo assambarcadas pelo próprio governo federal. Primeiro, descolar a regulação da água da fiscalização ambiental. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos que regular o ciclo econômico do recurso hídrico. E é isso que vai nos conferir segurança. Integrar a regulação da água ao saneamento e gestão de resíduos sólidos, é o que está se procurando fazer com um ambiente novo dos marcos legais que estão sendo discutidos hoje no Congresso Nacional. Articular a gestão integrada com o sistema aquaviário de energia. Água também é energia e é transporte. Nós temos milhares de quilômetros de potenciais, inclusive, além daqueles que a gente usa, de hidrovias, né? A gente tem a capacidade aqui de construir hidrelétrica e não fazer as comportas para que se possa navegar, né? Gerir o recurso economicamente. Nós temos que ver que ciclo econômico da água não é smart grid, mas pode comportar, sim, instrumentos dinâmicos de reservação e compensação. Pode e deve. Nós temos que começar a pensar nisso, e isso só se fará se nós tivermos uma regulação eficaz. E estimular a regionalização da gestão do sistema. Parar de pensarmos, né, cada um no seu quadrado, sendo que, na verdade, o quadrado é de todos, né? Então, nós temos que regionalizar essa administração. Passa adiante. Obrigado.